E já de volta ao Vivo em Cores, seu programa Vida e Saúde, hoje falando sobre osteoporose, recebendo aqui o doutor José Luiz Zabel, ou popular doutor Zabel, ortopedista e professor da Faculdade de Medicina da PUC e mestre e doutor em ortopedia. Doutor, aqui ó, a Jane Aparecida de Melo Albuquerque, de Jaú, São Paulo. Obrigado, Jane, Deus te abençoe. Eu tenho osteopenia. Gostaria de saber se corre o risco de virar osteoporose e se tem tratamento. O que é a osteopenia, doutor? A Jane. Aproveitar a pergunta da Jane, como é que se identifica uma pessoa com osteoporose? Tem algum exame para isso? O exame que hoje se considera como o padrão é um que chama-se densitometria. A palavra densitometria vem de densidade. Então, é um exame de raio-x que tem uma formulinha no computador que demonstra se aquele osso está com mais ou menos massa. Eu falei várias vezes a expressão massa óssea. É uma expressão que se usa para definir a qualidade, a força, a resistência do osso. Então, ósteo é osso, penia é baixo. Então, baixa massa óssea, osteopenia. Osteoporose, o osso, além de da massa óssea estar baixa, o miolo do osso ele vai ficando cada vez mais, como o nome diz, poroso. Parece realmente um favo de abelha, de mel, assim. Então, quem tem osteopenia é o primeiro estágio antes da osteoporose. Esse osso está mais fraco do que deveria estar na média da idade. Esse exame de densitometria, ele compara a sua massa óssea com a massa óssea de pessoas da sua idade, ou se você tem mais de 50 anos, com a massa óssea de pessoas de 30. Então, faz essa comparação. Agora, o doutor, todos podem fazer esse exame ou só diante de alguma suspeita, doutor? A indicação desse exame ela estava um pouco liberal demais, porque diante da popularização do nome osteoporose, ficou um pouco fácil. Vamos fazer o exame de osteoporose. Tenho dor nas costas, vou fazer um exame de osteoporose. Não, a osteoporose em si, ela não causa dor e a validade do exame é para orientar o médico, para a pessoa que está em risco, para que ela seja também orientada sobre atividade física, sobre inibição de fatores de risco e, eventualmente, uso de remédios. Hoje, o padrão de densitometria está se alargando. Antigamente, se dizia que era uma por ano. Hoje, se fala em uma a cada 2 anos ou até uma a cada 3 anos. Não precisa ser um exame frequente. Doutor, aqui muitas pessoas estão perguntando ou citando algum tipo de medicamento. Ou seja, a gente sabe que a automedicação não é válida, a gente não defende isso e toda medicação pelo médico. Mas se a gente cita alguns nomes aqui, até mesmo para o médico saber, não é que a gente está dizendo assim, olha, esse medicamento, o médico vai dizer, o medicamento é bom, então eu vou lá na farmácia e vou comprar também. Não, é bom para aquele caso, daquela pessoa que está perguntando, viu? A Maria de Lourdes Escavassa de Valinhos, obrigado Maria de Lourdes, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Minha mãe tem 90 anos, tem osteoporose, ela faz uso de uma injeção de Prolia de 6 em 6 meses, com indicação da médica, olha só, com indicação da médica. Ela gostaria de saber se essa injeção tem efeito. A partir dessa injeção de Prolia, vamos falar um pouco da medicação, doutor, em geral. É a nossa amiga Maria de Lourdes. Um beijo, Lourdes. Maria de Lourdes, somente toma um remédio que é de um grupo de remédios chamado antirreabsortivos. Então, lembrando que como o osso ele é formado e desfeito o tempo todo, se você consegue inibir esse processo que desfaz o osso, você consegue algum resultado do tratamento. Então, entre os remédios chamados antirreabsortivos, você tem um grande grupo chamado bifosfonado, no qual tem um nome especial que é o alendronato, tem na rede pública, muita gente usa, tem outro chamado risendronato, tem um que é uma injeção por ano chamado ácido zoledrônico, tem um outro que chama ibandronato, e aí vai uma série deles. Essa categoria de remédios, então, antirreabsortivos, ele se expande a partir desses que eu falei para uma outra categoria, que são os chamados anticorpos monoclonais, entre eles o Prolia. E se desenvolveu outros remédios ainda hoje em dia que, além de fazer esse processo de inibir a reabsorção, também estimula um pouquinho a formação de osso, que seriam alguns hormônios anabolizantes, seria um medicamento chamado raleato de estrôncio, o nome comercial é Protos, que ele também inibe e produz osso. Tem alguns derivados semelhantes a hormônios femininos, como, por exemplo, o raloxifeno. E, por fim, tem um medicamento chamado teraparatide, que é um hormônio semelhante ao que tem aqui do lado, chamado paratireoide. Aqui é tireoide, aqui é paratireoide. Esse teraparatide, você dá, o nome do comercial dele é Fortel, você faz injetável diariamente para tentar produzir osso e, ao mesmo tempo, inibir a dissolução do osso. Ou seja, o espectro, né, as ferramentas de medicamento que a gente tem hoje são várias, fora o cálcio e a vitamina D, que talvez sejam tão importantes ou mais do que todos esses que eu falei. Okay. Mas, acima de tudo, ele citou uma lista de medicamentos, mas todos eles, como disse a Lourdes,
a médica ou o médico tem que prescrever, viu? Doutor, vamos às ruas, acho que tem uma pergunta também que vai nessa linha. O povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Doutor, eu tomei um remédio para osteoporose durante um ano e voltei no médico e não teve melhora. Eu quero saber se isso é normal, se isso acontece mesmo. Daí, doutor, tomou uma coitada, tomou um remédio um ano, né? Voltou e não teve. Tem casos assim que a pessoa tem que se acostumar com essa situação, doutor? Frei, que pergunta interessante. É muito atual essa pergunta. Sem ela querer, ela realmente colocou num ponto muito interessante. Primeiro, é uma doença que não dá sintomas. É difícil você ver a melhora da doença. O exame de densitometria, que é o que vê o resultado, você não consegue ver grandes diferenças em 6 meses, um ano e meio, tanto que está se espaçando os exames hoje para 2, 3 anos, sem prejuízo aos pacientes. Então, você não vê realmente uma grande diferença de um exame para outro. Eu aproveito a pergunta da nossa amiga para levantar um outro aspecto. Existe hoje, dentro dos remédios chamados antirreabsortivos, esse grupo chamado bifosfonados, alendronato, risendronato, uma orientação que ela começou a se tornar equivocada, que é aquela, você tem osteoporose, você vai tomar esse remédio por toda a vida. E está se demonstrando que esse tipo de remédio, ele até é prejudicial após vários anos. Se ele é muito bom no primeiro ano, segundo, terceiro, a partir do quinto, sexto ano, parece que ele até, de certa maneira, para de fazer efeito e até prejudica o osso. Tem pessoas que têm tido fraturas pelo uso muito prolongado do remédio da osteoporose. É uma coisa contraditória. Então, muita atenção quem toma remédio há muito tempo para a osteoporose. Vá procurar seu médico, procure alguém que esteja realmente bem atualizado, porque os protocolos, a maneira de tratar está mudando nos últimos anos. O remédio que era para toda a vida há 5 anos, hoje não pode ser dado por mais que 5 anos. Então, tome cuidado com o remédio de uso contínuo para essa doença. Doutor, vamos lá para Fortaleza. Quem representa a cidade aí é a nossa queridíssima irmã Janete. Obrigado, irmã, pelo carinho. Ela está parabenizando o programa, obrigado pelos esclarecimentos, parabéns pelos esclarecimentos. E ela faz a seguinte pergunta, a irmã Janete. Quais são os preventivos que devemos fazer para evitar a osteoporose na terceira idade? Ela completa, diz assim, e quais são os alimentos que combatem a osteoporose? Então, os preventivos na terceira idade e a alimentação saudável. A irmã Janete, de Fortaleza, doutor. Oi, irmã Janete, é claro que o ideal seria ter prevenido, mas às vezes a gente não teve a informação, não pôde fazer essa prevenção. Então, existe sim indicação de se fazer alguns cuidados na dita terceira idade, cada vez ela está ficando mais para frente, né? Que as pessoas estão jovens hoje com 70 anos. Então, vamos começar pela dieta. Desde que a pessoa tenha um estômago normal, uma dieta boa, ela deve se alimentar com produtos que tenham cálcio. Se pode tomar o leite, ela toma leite. Senão, ela pode comer alimentos que tenham cálcio, derivados de carne, várias verduras escuras também têm cálcio. Lembrar também que algumas verduras escuras também têm o fósforo, que é igual ao refrigerante, então aí uma nutricionista pode lhe ajudar também. A vitamina D, que deve estar na dieta, mas que também está no sol, então o sol, desde que a sua pele permita isso, não haja risco de tumores, 1 hora de sol ao dia, no sol que já esteja não tão forte nem tão fraco, isso tudo são maneiras que você tem de, nessa faixa da vida, estar se prevenindo, ou pelo menos alimentando o seu osso de uma maneira mais correta. Mas de tudo, o mais importante, de fato, é a atividade física. Okay. Então, o idoso que faz atividade física tem menos problemas. Está se fortalecendo, né? A Dirce Oliveira Marques, de Barreto, São Paulo. Obrigado, Dirce. Deus te abençoe. Olha, o senhor falou que hoje a longevidade está muito forte, as pessoas estão vivendo mais e melhor. E ela é uma jovem, então, de 75 anos, né? Uma jovem. Ela gostaria de saber se depois dos 75 anos a pessoa pode tomar cálcio e vitamina D para fortalecer os ossos. Pergunta a nossa amiga Dirce, lá de Barretos, doutor. Aparentemente não há uma idade limite para não se fazer mais tratamento. Havia uma ideia até também pouco tempo atrás que a partir dos 75, 80, o osso teria seu metabolismo, seu funcionamento muito lentificado e talvez o medicamento não fosse tão útil. Mas parece claro hoje que uma pessoa de 80, 90 anos, quando você dosa a vitamina D, ela está baixa, quando você vê lá a osteoporose na densitometria, quando você dá o remédio, faz todos os cuidados, que sempre é Veja, não jogue todas as suas fichas num remédio. Deu o remédio, deu a alimentação correta e fez o exercício, fez a prevenção da queda. Vamos lembrar assim, e a osteoporose que não responde ao tratamento, algo a ser feito com isso,
vamos evitar a queda. Casa segura, né? Corrimão, chão, ou a assistência de quem pode estar do lado dessa pessoa, às vezes já acima dos seus 90 anos. Mas eu diria que em qualquer idade é possível ser feito alguma coisa, inclusive de remédio. Doutora, aqui a Vera Lúcia Faria, obrigado Vera Lúcia, Deus te abençoe. Ela gostaria de saber se a pessoa que entra na menopausa precoce prejudica mais os sintomas da osteoporose. Você falou que é mais comum nas mulheres e nesse caso, né, menopausa precoce, isso está prejudicando na frente? A nossa amiga Vera Lúcia. Vera Lúcia, é um dos fatores de risco, sem dúvida. A osteoporose ela não gera sintomas. Sintomas seriam sensações, né, dor, etc. Mas você pode sim ter a doença mais precocemente se você parar de produzir o hormônio feminino. O hormônio sexual feminino, que a falta dele é igual à menopausa, ele é muito importante para o osso. Tanto que o primeiro tratamento que você fez para a osteoporose, quando ela foi configurada como tal, era a terapia de reposição hormonal. Então, as mulheres que entravam na menopausa usavam o hormônio feminino, que isso aliviava os sintomas, aqueles fogachos, aqueles vários sintomas da menopausa, e também estimulava o osso. Hoje não, né? Desde que se viu que isso também aumentou a incidência de alguns cânceres na mulher, a escolha da terapia de reposição hormonal ela é muito restrita. Mas o hormônio feminino, sem dúvida, ele é muito importante e quem teve a menopausa abaixo dos 40 anos deve procurar um especialista. Olha, quantas informações valiosíssimas, gente, aqui com um grande especialista. Temos mais um bloco ainda, eu vou chamar o intervalo na sequência, então preste atenção, além de responder a sua pergunta, em todas as dicas que o Dr. Isabel hoje vai favorecer e passar para todos nós. Então não sai daí, o Vida e Saúde que é seu, volta já só para você. O brasileiro, na realidade, ele é muito curioso, ele lê muito, ele pesquisa e ele tem muito aquela coisa da comadre, eu tomo isso, deixa eu tomar aquilo, né? Então, a automedicação, principalmente em doenças crônicas, nós não concordamos, porque é necessário que um profissional gabaritado veja a totalidade da prevenção, se você tem origem epigenética, isso vem osteoporose na família, se você tem problema endócrino, malabsorção, se você tem falta de vitamina D, falta de exercício, não é? E também existem aqueles medicamentos que podem causar efeitos secundários, que são os fixadores de cálcio, que nós sabemos que uma certa porcentagem das pessoas que tomam apresentam úlceras ósseas de difícil tratamento, principalmente nas mandíbulas. E isso é conhecido na odontologia, não é? Então isso é muito grave você tomar um medicamento que pode ter um efeito secundário. Por isso, procure um profissional orientado.